Marcelo do Carmo é sócio da Consulpaz, vai falar aqui neste segundo CoffeeNet, é também um dos organizadores, né? E os temas são interessantes. O que a gente vai ter hoje aí, Marcelo? Bom, a gente está falando sobre uma tendência, né, uma necessidade, aliás, de automação de processos, né? Não apenas visando reduzir custos, né? Por exemplo, hoje vindo para cá, eu estava vendo a entrevista do diretor do Banco do Brasil falando lá da redução das agências. E uma das coisas que ele falou é: tem um novo perfil de pessoas no mercado. Então tem um novo perfil de cliente que ele não vai se sujeitar mais a uma fila numa agência, uma fila numa central de atendimento. Então a gente precisa moldar os processos dos negócios para atender esse novo perfil de cliente. Enquanto a gente também, né, aproveita para ganhar eficiência e produtividade, né? Então é tornar os processos economicamente viáveis. O lado economicamente tem dois níveis, né? Uma coisa é fazer com menos, o que? Atender às necessidades das pessoas. Então, esse que é o conceito do economicamente viável, né? Fazer com menos recursos o atendimento de uma maior parte das necessidades, desse novo perfil de consumidor, desse novo perfil de cliente que a gente está percebendo no mercado. Isso está sendo chamado de robotização? Não, robotização é parte disso, né? Na verdade, você deveria conceber os processos, né, de atendimento, principalmente na área de serviços, já tendo em vista as necessidades, a utilidade percebida por esse novo perfil, né, por nós, né, esse novo perfil de pessoa que está conectada, que está acostumada a ter uma demanda atendida online, que está acostumada a ver informação exata, correta, à disposição ali na tua mão. Então as empresas elas têm que se preparar para atender esse perfil de demanda. E para você conseguir fazer isso com assertividade, com eficiência, com eficácia, a automatização de processos, a revisão de processos, a utilização de sistemas inteligentes, a inteligência artificial, a utilização de Big Data, são fatores, né, essenciais, né, para você ter sucesso nesse novo redesenho desse novo negócio por aí. Interessante que pessoas de uma geração anterior à nossa, por exemplo, querem falar no call center. Fazem questão de ter um atendimento humano. A nossa geração e os nossos filhos, então, nem fala. Eles querem resolver online, sem conversar com ninguém. E a próxima geração vai ficar indignada de ter que perder tempo resolvendo coisas bestas que já deveriam estar resolvidas, né? Como assim eu tenho que entrar em contato com alguém, mesmo que seja online, para resolver um problema? Como que isso aconteceu de primeira vez, né? Então esse nível de exigência ele vai escalonar e cada novo avanço tecnológico que a gente tem à disposição aí, a gente percebe que isso muda, né? E nós também nos inserimos, né, nesse novo conforto que é, né, você viver nesse mundo digital. E o paradoxo é que, apesar da gente estar falando de automação, de robotização, de automatização de processos, é importantíssimo a gente fazer todo esse processo com foco nas pessoas, com foco nesse novo indivíduo, né, esse novo consumidor aí do século XXI. Robotização e a importância da cultura organizacional das empresas. Pois é, então, porque como tu estava falando, né, nós somos de uma geração que ela está acostumada, né, a conduzir os negócios de uma outra forma, de um outro jeito. A gente toda hora fala, mas no meu tempo, né? Ou seja, assim, o que esses consumidores, o que esses jovens estão querendo? Vocês não sabem o que é bom. Então a gente precisa mudar esse mindset, né? A gente precisa fazer com que as pessoas da organização se sensibilizem para isso. E tem um medo, né, de o que a gente vê, né? Puxa vida, então vão tomar meu emprego, né? Vão tomar a minha ocupação. Essa parte de automação, de automatização, ela vai acabar tirando ocupação e aumentando, né, a situação que a gente tem na economia no país. Bom, isso não é verdade, a gente vai mudar um perfil de pessoas. Então hoje a gente tem um certo perfil de funcionário, que ele tem um nível de qualificação, ele tem um nível de interação com os sistemas e os processos da empresa, esse nível vai ser mais qualificado. E essa mão de obra ela vai ser empregada para atendimento de outras necessidades, né? É só olhar para fora e ver que a gente está num país em desenvolvimento, tem um monte de coisa ainda a ser feita, né? E as pessoas, a disponibilidade de mão de obra é uma das restrições, né? Então esse processo de automatização, esse processo de robotização, na verdade, ele libera recursos, né, para serem qualificados e serem empregados no atendimento de outras necessidades. Muito bom. E como é que surge esse evento, o segundo CoffeeNet?
Pois é, isso surgiu de uma necessidade que a gente percebeu de ter espaços para discutir os temas, né, com o mercado, com o público. Não fazer um encontro onde a gente coloca aqui apenas estudos de caso, olha o que fizemos, olha o que podemos fazer. Não, pegar temas emergentes, né, como esse, né, da automação, da robotização, e explorar o tema, buscar sensibilizar o mercado, né, para esse tema, né? Então a gente tem feito esse já é o segundo CoffeeNet, né? A gente espera fazer eventos regulares, sempre com esse formato, um formato TED, né? Um formato que a nova geração até está acostumada, né? Então pegar um tema e explorar esse tema de diversos pontos de vista, buscando a sensibilização, buscando com que as pessoas se apercebam da importância de introduzir esses conceitos nas suas empresas, nos seus negócios. Muito bom, cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado para nós todos, então. Bom evento. Bem, o Éden Paz, que está aqui comigo, é sócio da Consulpaz. Hoje nós temos o segundo CoffeeNet, um belíssimo evento focado em robotização e importância da cultura organizacional. Casa cheia hoje, Éden. Cumprimentos. Muito obrigado pela presença, inclusive, né, que só vem engrandecer aqui o nosso evento. Nós estamos na segunda edição, a primeira edição foi em abril deste ano. Nós tivemos também casa cheia, foi uma primeira experiência aqui para Porto Alegre, onde, por iniciativa de um grupo de empreendedores aqui da região, nós conseguimos trazer um pouco de conhecimento e compartilhar um pouco da nossa experiência empresarial com todos os segmentos, público e privado inclusive, né? E eu acho que o importante de hoje, desse evento e o diferencial, é que nós vamos um pouco na linha do TED. Então a ideia é trazer algumas provocações e algumas reflexões para o público que está conosco aqui, para aproveitar um pouco e pensar sobre o nosso momento. Porque a robotização ela tem uma série de características, ou a automação, como a gente queira chamar, ou até a quarta revolução industrial, que é o que a gente está encarando aí pela frente, que vai impactar novamente de forma transformadora na sociedade, como as 3 outras revoluções que a gente já passou. Nós vamos ter que qualificar mais as pessoas que vão estar à frente dessas soluções, dessas tecnologias, e vamos ter que encontrar o que fazer com as outras pessoas, ou seja, vamos ter que descobrir novas atividades, novas formas de trabalho, novas formas de emprego para essas pessoas, porque isso de fato impacta na sociedade. É fundamental que a gente entenda que isso está acontecendo, né? E que a gente ingresse nisso, né? Porque é inevitável. Isso é irreversível mesmo, é inevitável, Diego. O Brasil talvez esteja demorando um pouco mais, até em função do cenário político-econômico aí que a gente enfrenta, mas isso inclusive tem um custo para nós, porque as nossas empresas mais uma vez acabam pegando a rabeira e não a dianteira dos avanços, das mudanças. Então está na hora da gente acordar, independente da situação econômica que a gente esteja passando, e abraçar isso, porque nós vamos ter que avançar, e quanto antes nós embarcarmos, quanto antes o empresariado e a gestão pública brasileira entender que esse é o caminho, né, mais rápido nós vamos conseguir dar respostas para o nosso país. O que faz, Éden, a Consulpaz? A Consulpaz hoje trabalha com consultoria em gestão empresarial. Nós ajudamos empresas a fazer diagnóstico dos seus negócios e atuamos fortemente na revisão de processos e implantação de serviços compartilhados, né, que apesar de ser algo novo, se também não embarcar na onda da automação e da robotização, já era, né? Então, nós ajudamos as empresas através disso, de diagnóstico dos seus negócios, identificando oportunidades de governança, de modelos de gestão e principalmente na revisão dos seus processos e das possíveis implantações de serviços compartilhados. Para muitas empresas é um admirável mundo novo, né? Ela desabrocha. Por incrível que pareça, mas desde 1980, Jack Welch começou isso na GE. E olha, nós estamos falando de 80, né? E no Brasil, a partir de 98, 99, nós já tivemos algumas iniciativas de CSC. E mais recentemente, há 10 anos atrás, nós tivemos o primeiro boom nas grandes empresas falando em serviços compartilhados. Então, brincando, nós estamos quase 30 anos atrasados. Estamos indo. Mas estamos indo. Muito bom. Cumprimento, Zé. Muito obrigado pela presença mais uma vez e um bom evento a todos. Bem, o
Cláudio Testoni Cardoso, que está aqui comigo, é o gerente de desenvolvimento da Qualitor. Vai fazer um speech, uma mini palestra aqui nesse Coffee Net, nesse segundo Coffee Net, que é um belíssimo evento, como os senhores estão vendo, e que tem como tema robotização e importância da cultura organizacional. Testoni, cumprimentos aí pela palestra. Muito obrigado. Eu pretendo falar um pouco sobre a gestão do conhecimento, como que a questão do conhecimento dentro da organização ela se cria, se molda e se transforma a ponto de conseguir unir as diferentes iniciativas que existem dentro da organização num mecanismo sinérgico em busca de inovação, em busca de conhecimento do mercado, conhecimento do cliente e transformação da empresa propriamente dita, né? Então a ideia é a gente conseguir unir um pouco esse conceito de como se cria conhecimento dentro da empresa, como se atinge novos conhecimentos dentro da organização e como que a gente consegue levar isso para dentro do negócio e transformar ele de forma competitiva e de forma ágil dentro das organizações, porque isso é uma busca constante que toda empresa tem, né? Em buscar inovação, em buscar sustentabilidade, em buscar resultados de longo prazo e também imediatos dentro da empresa. Se consegue atingir isto, se transforma a empresa? Sim, hoje a gente tem poucos cases dentro do Brasil com empresas que são realmente voltadas para conhecimento, né? Empresas que têm um foco muito grande em conhecimento, elas conseguem fazer uma transformação cultural dentro dessa empresa e criar uma sinergia a ponto de qualquer pessoa ou qualquer grupo dentro dessa organização conseguir representar a organização como um todo e ao mesmo tempo a organização pode ser representada por cada uma dessas pessoas dentro da empresa. Tu estás otimista com a nossa evolução nesse sentido, dentro das empresas, sobretudo da área de TI? Olha, a gente vê hoje muitos parques tecnológicos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um conjunto de mais ou menos uns 12 parques científicos e tecnológicos. Se a gente fizer uma comparação com os grandes cases que existem no mundo, como o Vale do Silício, a gente não tem o mesmo tipo de sinergia, mas eu acho que isso vem se construindo com o tempo. Aos poucos as empresas vêm entendendo que o conhecimento interno não é mais tão interessante que ele fique apenas dentro da empresa. O compartilhamento e a junção de diferentes opiniões e pontos de vista criam insights diferentes para a organização, permitem que a gente consiga evoluir cada vez mais rápido e melhor também. Como é que funciona na Qualitor? Na Qualitor a gente tem processos de, eu vou falar um pouquinho sobre isso ali na palestra, a criação de bases de conhecimento. Um BA de conhecimento, o BA é um termo que vem do Japão, da teoria de gestão do conhecimento, que é muito difundida principalmente por Nonaka, que é um dos maiores estudiosos nessa área. E ele criou o conceito de BA como sendo um contexto onde a organização consegue evoluir, onde a organização consegue criar mecanismos em que as pessoas se sintam à vontade para sentar, discutir assuntos da empresa, discutir assuntos de mercado, e quando a empresa consegue fazer isso de forma constante, a gente consegue criar essa sinergia fazendo com que a empresa fale sempre a mesma língua. Por exemplo, quando uma pessoa... Essa questão é bem interessante, Quando uma pessoa de marketing vai a um cliente e lá, através de uma entrevista, ela descobre alguns insights a respeito daquele cliente. Ela traz essa informação para dentro da empresa e compartilha com as demais pessoas de outras áreas também, por exemplo, manufatura, engenharia, e a partir do momento que ela está fazendo isso, ela está conseguindo trazer informação de fora para dentro da empresa que, se bem trabalhada e transformada, essa informação ela consegue ser transformada em resultado como aplicação para o mercado. Se eu conseguir fazer com que essas áreas se comuniquem entre si de forma que a mesma pessoa que conversou da área de marketing, conversou com engenharia, conversa também com logística, e essas pessoas da logística têm reuniões constantes e momentos de compartilhamento de conhecimento constantes com outras áreas da empresa, eu crio uma sinergia dentro da empresa e faço com que a empresa consiga enxergar um mercado sob o ponto de vista dela. E eu faço com que todas as pessoas consigam trabalhar dentro de uma mesma ótica empresarial, Ou seja, a filosofia da empresa, Acho que uma questão muito importante é a gente conseguir fazer com que a
filosofia da empresa, ela realmente consiga estar intrínseca nas pessoas que trabalham dentro da organização e não só dentro, fora da organização também, nossos parceiros, nossos fornecedores e que nossos clientes também tenham conhecimento do que é filosofia dentro da organização. Muito bom. Cumprimentos, Testoni. Boa palestra. Tá bom, muito obrigado. Paulo Voltani, que está aqui comigo, vai falar sobre Interactive Intelligence, é isso? Isso. A gente vai trazer para o pessoal aqui um pouco do que é a hiperconectividade do cliente em relação às empresas. Como a gente, pessoa física, se relaciona na parte de aplicativos, nessa onda de celulares, e como a relação das empresas, como levar esse cliente que é hiperconectado com as empresas, como fazer esse canal, como juntar isso de maneira que deixe mais agradável para o cliente essa comunicação. É um desafio, né, Paulo? É um desafio. Porque isso é novo para todos nós. Sim, é um desafio, até porque você vê no mercado hoje, muitas pessoas mudam de canais e têm preferências por canais diferentes. A Interactive vem com uma solução que faz essa conexão. Você consegue começar uma conversa por um e-mail, e mudar de e-mail e continuar com a mesma conversa, saber com quem você está falando. E isso é um negócio que é uma vantagem que a gente vê no mercado muito grande. Por exemplo, que meios? Dá um exemplo para mim. Você pode começar uma conversa por telefone numa central de atendimento. E aí o atendente vai registrando, essa pessoa pode mudar para um chat, para um e-mail, e ela vai ter a continuidade da conversa na aplicação da Interactive. Isso tem sido cada vez mais comum. Tem sido porque as pessoas hoje, com esse grau de conectividade, elas estão abandonando o telefone e estão partindo para meios comuns, como WhatsApp, Facebook, elas preferem se comunicar. Então, quando fazem outras coisas, se comunicam com esses meios, eles não querem esperar um telefone. Então, para você saber hoje em dia, em algumas empresas, porque o cliente começa uma conversa, por exemplo, no WhatsApp. Como é que você está se comunicando? O que você está falando? Aí ele volta meia hora depois. Lembra daquele assunto que eu falei? Se você não tem uma ferramenta que interliga isso, você perdeu esse assunto. Eu já consegui remarcar voo de avião através do Twitter. Então, essa é a ideia. É interessante. Não, é um mercado, a ferramenta da Interactive, inclusive, chega num ponto que se você tem um CRM bem feito, bem montado, com as informações devidas, você consegue, se esse cliente falar de você na rede, a ferramenta dele captura essa informação e o teu atendente na central pode ligar para ele e falar: vi que você fez um comentário aqui sobre a nossa ferramenta. Queremos te ajudar. Podemos te ajudar, porque normalmente as pessoas dizem que tem uma tendência maior a reclamar do que a elogiar, né? Você pode tomar uma ação proativa em relação à reclamação, que pode gerar uma multa, dependendo do teu segmento. É uma ferramenta realmente muito interessante. Muito interessante. E está só começando, né? Tem um mundo aí pela frente. Tem um mundo, realmente está começando. Fora você tem um pouco mais de adesão, né, em relação a isso. E aqui a gente está começando com uma novidade, inclusive. Essa ferramenta da Interactive é toda em Cloud 2.0. Então ela funciona como funcionasse um Netflix. Você não tem necessidade de instalar nada na tua empresa, nenhum equipamento. Tudo na nuvem. Tudo na nuvem. E uma nuvem realmente onde os serviços estão disponíveis a qualquer momento. Você não tem riscos, é uma nuvem realmente 2.0, um Cloud 2.0. Que interessante isso, né? Quer dizer que antigamente era coisa de 10, 15 anos, você precisava ter um monte de máquinas na tua empresa. Você chegava a ter, dependendo do tamanho uma operação de 30 posições, chegava a ter 2, 3 racks. E aí você tem um problema. Qual é o grande problema? Manutenção, backup, tempo de vida útil. Com a cloud, o backup é de responsabilidade da empresa, dessa voz, da empresa da Interactive. A manutenção dos equipamentos é deles, você tem uma redução de custo muito grande. E passa uma outra grande vantagem que eu acho desse sistema, é você poder crescer e diminuir sem custo. Por quê? Quando a gente fala em equipamento, você vai ter uma central de atendimento com 100 pessoas. Eu preciso dimensionar para 100 pessoas, legal.
E se numa crise como a gente passou ou está passando, eu preciso reduzir para 50? Meus equipamentos ficaram para 100. Nesse caso da Interactive, não. Você reduz a tua operação e paga só pelo que está usando. Fica mais barato mesmo, né? A ideia é reduzir custos e sem vincular contrato. Você não precisa ter um contrato de 36 meses, 24 meses. Você entra e sai a hora que você quiser. Excelente. Essa solução é no Brasil e fora daqui também? A empresa é de Indianápolis, né, nos Estados Unidos. Empresa americana. É uma empresa americana que trouxe para o Brasil essa novidade. Eles estão divulgando essa novidade, já tem vários clientes no Brasil. Tá, vários clientes grandes, call centers, empresas mesmo fazendo atendimento com essa ferramenta dentro do Brasil hoje. Muito bom. Cumprimentos pelo trabalho, Paulo. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Prazer. Gonçalves, diretor de negócios da Arca 33, vai fazer também um speech aqui, uma apresentação aqui. Você que é diretor de negócios, cumprimentos por esse momento, por essa apresentação que está sendo bastante aguardada, Vani. Obrigado, nós estamos aguardando realmente um público aí seleto para apresentar nossas soluções. Acho que vai ser um evento bem bacana aí, para a gente trazer o que anda acontecendo no mercado corporativo para esse pessoal que está aqui hoje. O segundo CoffeeNet, eu sei que o primeiro foi um sucesso, mas esse segundo também empolgou muito, está empolgando muito, né? Sim, o pessoal está com uma grande expectativa sobre o conteúdo que vai ser apresentado hoje, então a gente conseguiu reunir em alguns TEDs o que vem acontecendo de maior, vamos dizer assim, relevância no mundo corporativo para trazer para o evento hoje. Então teve uma sessão muito boa e muito grande aqui no evento também, em função disto, né? O que vocês da Arca 33 fazem? A Arca 33 ela é uma empresa de gestão e guarda de documentos, com toda a parte de inteligência na parte de processos também. Então, além de nós organizarmos toda a parte física e documental das empresas, trabalhamos no processo, na parte de microfilmagem, digitalização e disponibilidade de informações para os nossos clientes. Ou seja, organizamos o histórico e o legado todo dessas empresas aí, trazendo uma maior produtividade a nível de processo e a nível de gestão, para atender compliance, risco e toda a parte de órgãos regulatórios a nível de documentação na nossa legislação brasileira, né? Fica tudo guardado. Tudo guardado. Não tem mais risco de perder. Não tem mais risco, além de ficar guardado, tem toda a parte digital também, de rastreabilidade de informações online e real-time para os usuários que usam as nossas soluções. Então, tu consegue ter uma rastreabilidade completa das informações e alta disponibilidade para atendimento dos órgãos regulatórios também. Qual é o perfil dos clientes da Arca 33? De médios a grandes clientes também. Nós estamos hoje atuando na parte de varejo para pequenos clientes também, mas nós vemos fazendo aí ao longo do tempo projetos corporativos com quanto maior o projeto, maior benefício tu consegue para o cliente. Então a Arca 33 ela atua nos dois níveis, tanto no nível de varejo quanto no nível corporativo também. Dá um exemplo para mim de guarda de documentos, de digitalização? Por exemplo, muitas empresas elas não têm o devido cuidado com a sua documentação. Eles têm uma sala onde eles guardam os documentos dele. Dentro das caixinhas ali? Dentro das caixinhas, espalhados, às vezes de uma forma acondicionada erroneamente. Quando precisa atender uma legislação, um órgão regulador, eles não localizam essa documentação, eles são autuados por causa disso. E às vezes tu também, teu usuário interno dentro da empresa, precisa de uma documentação de uma forma rápida, de uma forma acessível, para uma tomada de decisão, não consegue ter esse documento disponível. E outra coisa, esses documentos são guardados ad eternos. Por quê? Porque as empresas não fazem uma devida gestão sobre a temporalidade desses documentos. Cada tipo documental ele tem uma temporalidade, então eu tenho que guardar por 5 anos, 10 anos. Como é que eu acomodo e como é que eu sou o responsável por esse documento nessa linha de tempo também? Então, quando a gente fala de guarda física, tem esse cuidado. Como é que tu preserva, como é que tu conserva, como tu disponibiliza essas informações para as empresas? Então, a guarda física, ela cuida dessa parte. E depois a parte de gestão, justamente para dar essa otimização de processo e tu ter um retorno rápido e seguro de todas as tuas informações também. Vocês estão há quanto tempo no mercado? Nós temos 15 anos de experiência, a nossa equipe aí trabalhando em vários projetos, em outras empresas também, nas quais nós somos parceiros. Então a Arca já implementou dos projetos dos menores a maiores, tanto nacionais como internacionalmente. Apesar do nome Arca 33 ser uma empresa nova, a equipe da Arca já está de 15 anos a mais nesse mercado, atuando na parte de gestão corporativa de grandes empresas. Muito bom. Cumprimentos, Vanix. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao evento aí, vai ser um ótimo evento para todos. Obrigado.
Henrique Portela, sócio da IMAPS Intelligence, vai apresentar um case interessantíssimo hoje aqui, num serviço que vocês prestam para o Tribunal de Contas do Estado. Eu já fiquei sabendo que vocês atuam no Rio Grande do Sul, no Brasil e até no exterior. Cumprimentos pelo trabalho, Henrique. Obrigado, Diego. O nosso objetivo aqui é trazer um case de um cliente nosso. A IMAPS é uma empresa que trabalha com sistemas de inteligência empresariais, Business Intelligence, Location Intelligence e Big Data. Nós temos projetos aí em todos os lugares do Brasil e já nos Estados Unidos também, alguns projetos. E o objetivo aqui é mostrar como é que o TCE tem usado o clique para que o auditor, quando vá a campo, tenha mais informações sobre o órgão que ele está auditando, a prefeitura ou o órgão estadual que ele está auditando. O que é o clique? O clique é uma ferramenta que permite desenvolver Business Intelligence com muita velocidade. Vocês que desenvolveram? Não, ele é uma ferramenta sueca, de uma empresa que hoje tem sede nos Estados Unidos, e nós temos contrato no Brasil para representar a Clique, assim como temos de algumas outras ferramentas também mundiais, como Teradata, Carto, contratos que a gente mantém no Brasil para usar essas ferramentas aqui frente aos nossos clientes. Isso facilita enormemente o trabalho, por exemplo, de uma auditoria? O auditor hoje consegue, em campo, pesquisar qualquer coisa que ele precise do órgão que ele está auditando. Imagina que são grandes volumes de dados e a gente tem esse grande volume de dados multiplicado pelas 500 prefeituras do Rio Grande do Sul. E se nós considerar outros órgãos também que são auditados, são mais de 1000 órgãos que têm dados para que o auditor consiga entender as contas públicas e consiga dar velocidade à sua auditoria. Vamos pegar um exemplo aqui, Henrique. Lava Jato não estaria acontecendo no nível e no ritmo que está acontecendo, não fosse a TI, né? A tecnologia da informação tem mudado o mundo, né? Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia da informação, ela era uma coisa que ficava lá no porão, assim, né, numa salinha. E hoje, quando a gente pega as maiores empresas do mundo em valor de marca, entre as 10, 5 são empresas de TI. E essas empresas, as duas de TI que mais valem mais do que todas as empresas automobilísticas juntas, para a gente ter uma ideia de como a TI está sacudindo o mundo. E a gente vive num mundo que tem dado muito dado. O grande foco hoje em dia é conseguir olhar para esse dado e tomar decisão. Então, sim, Lava Jato está se valendo muito do que fica registrado e das possibilidades que tem de se vasculhar esse armazém de dados e achar informações, assim como os negócios estão mudando em relação também à TI, né? De maneira geral, né? Eu andei lendo aí por esses dias que num futuro muito próximo a Receita vai fazer o teu imposto de renda. Vai chegar para ti, conferir se está tudo certo. É isso aí, Diego. Não, na verdade, não tem por que não ser assim mais, né? A gente tem tudo registrado, não tem mais por que não ser assim. É só uma questão de tempo mesmo. Tu está otimista, enfim, com esse desenvolvimento tecnológico todo que nós estamos vivendo e até como forma de evolução do nosso país, né, do controle das coisas, do dinheiro público? Eu estou bastante otimista com a tecnologia da informação, que é o que eu escolhi como profissão, como poder alavancador de mudança do mundo, de diminuição das diferenças e especialmente no Brasil, fazendo o link com o momento que nós estamos vivendo, eu acredito que sim, nós estamos vivendo um momento de mudança significativa, porque quando a gente vê que as ações estão acontecendo para partidos de todos os tipos e a gente vê que além de políticos a gente também tem empresários hoje como de porte, preso há muito tempo, né? Isso era impensável há um tempo atrás. Isso era impensável e eu acho que isso causa uma mudança de base na nossa sociedade, que é o empresário que em algum momento fazia alguma coisa ilícita com a desculpa moral de que tem que ser assim, ele vai pensar 2 vezes hoje antes. E o poder corruptor está na mão do empresário, não do político que recebe, né? Então, a nossa classe empresarial também vai rever os seus valores a partir
partir de tudo que está vendo acontecer. E a IMAPS está além fronteiras? Vocês estão trabalhando no exterior também? Sim, a IMAPS ela é gaúcha de endereço, mas é global de alma, eu costumo dizer. A IMAPS começou aqui em Porto Alegre, uma empresa relativamente jovem, nós temos 6 anos de mercado, mas nós já temos projetos em todo o Brasil e alguns projetos nos Estados Unidos, inclusive tendo recebido prêmios nos Estados Unidos por esses projetos. Muito bom, vocês estão de parabéns, cumprimento. Tá bom, obrigado, Diego, valeu. Bem, a Lilian Chaves Faria, que está aqui comigo, já conversei contigo, né, Lilian, em outras oportunidades, vai falar sobre um tema muito caro para as empresas de hoje, que é aqui, ó, inovação e cultura organizacional, coisas que fazem toda a diferença. A tua palestra está sendo muito aguardada. Então, nós vamos falar, espero atender as expectativas das pessoas que vão estar aqui. A gente vai falar um pouquinho o que é inovação, né? Não é só ser criativo, mas é colocar a ideia em ação. E para colocar a ideia em ação, você precisa mudar. Mudar a forma como você percebe o mundo. E o mundo está muito diferente, no sentido em que as organizações estão se modernizando, buscando mais produtividade, mais eficiência. Seus modos de trabalho estão ficando diferentes. E é isso que a gente vai tratar aqui nesse seminário hoje. Espero atender. O Brasil está passando por profundas mudanças na sua estrutura, né? Nós estamos vendo aí as coisas que estão acontecendo e as empresas também, né? O ritmo das empresas, logicamente, que é muito mais veloz do que o ritmo do Estado, né? Ou dos governos. Mas nós ainda temos muito a fazer, né? Porque isso é um negócio que não para, né, Lili? Isso, a mudança é constante, né? Já falava Heráclito há 600 anos antes de Cristo. Mudança é de todo dia. Eu acho que nós profissionais temos que, pessoas, famílias, temos que nos preocupar em que profissões vamos ter no futuro. Quais são as profissões que estão mudando? Como é que é a importância da formação desse profissional? Como é que é a importância da formação da sua família, dos seus filhos, das pessoas com quem você lida no dia a dia? Como lidar com mudança? Como perceber que ela faz parte da sua vida? Que não é uma coisa, vamos ter que mudar. Não, ela faz parte todo dia. Lidar com isso de forma mais natural. Nós ainda tratamos isso como um grande medo, um grande fantasma. E eu acho que essa é a grande questão que nós vamos ter que lidar com as nossas famílias, com os nossos amigos, nas nossas casas e nas nossas empresas, né? Saber que ciclos vão acontecendo na nossa vida. E é isso que a gente tem que aprender. E lidar com naturalidade, não é um fato esporádico, ele é um fato de todo dia. Embora a nossa cultura, nos diga o seguinte, nós não estamos preparados para mudar. A gente tem essa crença, né? Apesar de que todo dia a gente está preparado quando a gente levanta da cama. Mas a gente tem essa crença, a gente acredita que o bacana é ficar no mesmo lugar. Só que eu até para ficar no mesmo lugar tenho que mudar. Para eu ficar como empresa na posição que eu estou hoje, se eu sou uma primeira colocada, se eu tenho um market share de determinado ponto, eu para ficar neste lugar tenho que mudar. Tenho que olhar para o futuro, tenho que fazer estratégia, tenho que inovar. Então, até para ficar no mesmo lugar, eu tenho que mudar. Então, acho que é essa lidar... Porque o entorno anda. Porque o entorno anda, porque o mundo anda, porque a velocidade da tecnologia é muito grande. Nós vamos falar aqui de robotização. Quem é que pensava nisso? Né? Alguns anos atrás, né? E isso hoje vai modificar muito os profissionais, né? Os processos repetitivos vão ser tomados por formas mais automáticas e a gente ainda acha que está vivendo no começo do século passado, né? A gente ainda está 100 anos atrás, ainda acreditando no modelo taylorista. Então eu acho que essas mudanças e mudar essas crenças nossas, que eu acho que é o que a gente precisa aprender a fazer todo dia, né? Com a pessoa no centro da estratégia, que é o que tu vais falar. Isso, porque são pessoas.
Quem desenvolve o robô são pessoas. Quem controla a eficiência do robô são pessoas. O que é uma organização, a não ser um grupo de pessoas? Eu brinco que uma organização é um CNPJ, sim, que é um conjunto de CPFs, portanto são pessoas que fazem a organização. A organização é o que é, pelo seu conjunto de pessoas, e é pensando nisso que as empresas têm, e não só os RHs, as empresas de maneira geral e suas lideranças têm que se dar conta. São elas que farão a diferença total. Né? Muito bom. Cumprimentos, Liliane. Obrigado. Um bom dia. Boa palestra. Obrigado, um bom dia para todos nós. Até logo. Até mais. Vitor Brack, gerente comercial da TDEC. A gente falava aqui fora do ar nas soluções de storage, de armazenamento de vocês. O Vitor está muito empolgado com as soluções aí que vocês vão apresentar, né, Vitor? Com certeza. Obrigado, bom dia para ti. Nós estamos trazendo hoje a nossa mais recente parceria tecnológica na área de armazenamento, que é da Pure Storage. É uma empresa norte-americana que está com 6 anos de existência, quase uma startup ainda, mas com um sucesso muito grande, está revolucionando esse mercado de armazenamento de dados, né? Trazendo hoje, saindo daquele conceito de armazenamento em disco e indo para o conceito de armazenamento em flash, praticamente um virtual. Como é que é isso? Explica para o leigo como é alguém. Hoje os armazenamentos hoje são todos eles feitos em disco e são gravados, certo? Dependendo da quantidade de dados que se tem, se estipula o tamanho do equipamento em X quantidade de terabytes. O armazenamento em flash hoje são placas de silício com durabilidade, não é infinita, mas tem uma durabilidade muito maior. O disco sempre ocorre em quebras, você tem uma manutenção muito mais cara do que o storage em flash. Então é uma revolução hoje para o mercado. Isso vai trazer o quê? Um barateamento no custo de terabyte comercializado, que isso hoje é um dos custos altos que tem numa infraestrutura de data center. Bem, a TDEC é uma multinacional brasileira. Correto. Tá? A TDEC tem a fundação há mais ou menos 25 anos, tem sede em São Paulo, nossa matriz é São Paulo, temos filiais no Brasil e fora do Brasil em Miami. Atendemos toda a América do Sul, América Central, as Américas como um todo, né? E fora das Américas, Europa, e já tivemos projetos na Índia também. Tem sede hoje em Miami também? Temos sede em Miami hoje, sim. Faz toda a parte operacional, a TDEC importa praticamente quase todos os seus produtos, ela faz toda a parte operacional das importações e atua também nesses mercados como México e América do Sul como um todo. E a solução é a Pure Storage? Correto, a Pure Storage é a solução de storage, o nosso mais novo parceiro tecnológico. Já começou bem assim, quer dizer, o mercado recebeu bem? Muito bem, tá? Inclusive já nós aqui já temos 2 projetos alinhados aí, em São Paulo já tivemos 2 ou 3 cases de sucesso já com o produto. Realmente é uma solução que vem revolucionando o mercado de armazenamento. Excelente, cumprimentos. Muito obrigado para vocês também, bom evento hoje. Um abraço. Paulo de Godoy veio de São Paulo para fazer a palestra aqui nesse segundo CoffeeNet, que já é um grande sucesso, falando do Pure Storage, da Pure Storage, né? Pure Storage, que é uma solução que está chegando ao Brasil, muito interessante também, e ele é o General Manager, ele é o diretor-geral da Pure Storage no Brasil. Cumprimentos, Paulo. Bom dia, obrigado, Diego, pela oportunidade de estar aqui falando para você, os seus ouvintes. Recém-chegado aqui, ainda estou aqui, né, chegando do avião, recém-saído do meu pijama em casa. Vim aqui prestigiar e participar desse evento do Inácio aqui, do CoffeeNet, que é um evento aí muito bom de divulgar meu produto, minha empresa. E, tua base é São Paulo? Eu tenho 3 escritórios hoje no Brasil, eu estou realmente sediado lá em São Paulo, tenho um escritório no Rio de Janeiro e outro em Brasília, mas de São Paulo que a gente faz o atendimento da região sul também. O que é o Pure Storage? É um storage totalmente baseado em tecnologia flash. A Pure Storage é uma empresa que foi fundada em 2009, numa época em que o flash ainda era visto como uma tecnologia excelente para entregar alta performance para as aplicações, mas muito caro.
Cada vez mais a gente tem visto a demanda dessa alta performance e, por outro lado, cada vez mais esse custo do storage flash caindo, trazendo então uma solução mais adequada para as empresas modernas de fazer as aplicações dela mais rápido, preparadas para cloud, com os dados mais disponíveis, inclusive para recursos mobile, para geração de inovação das empresas e criando aí cada vez mais valor e relevância para as empresas. Isso está chegando e a tendência é crescer cada vez mais. Eu diria que já chegou. Já chegou. Eu sou líder do... Então o Gartner, inclusive, tem lá um quadrante mágico para essa tecnologia All Flash, que além de me mostrar lá como líder há 3 anos consecutivos, mais importante que isso é que todos os fabricantes estão lá. Cada vez mais, todos os fabricantes estão migrando as soluções para recursos All Flash, por eles serem mais rápidos, menor, consumir menos energia elétrica e cada vez mais barato, sendo em determinadas situações muito mais barato, inclusive, que o próprio disco. É uma solução boa, bonita e barata. Fica na nuvem também, Paulo? Eu sou a base da nuvem, basicamente. O hardware? Eu sou um hardware. O computador? Eu sou uma parte, né? Se você pensar em infraestrutura, normalmente eu divido isso nas minhas apresentações em 3 camadas. O computador faz o processamento, a rede distribui os dados que estão armazenados no storage. Esse storage eventualmente pode até estar dentro do servidor, sendo um disco dentro da barriga do servidor que a gente fala. Mas normalmente é um recurso externo que permite uma escalabilidade muito grande, com proteção, segurança e novas funcionalidades agregadas que permitem uma eficiência maior da utilização da infraestrutura. O flash vai suplantar o que nós temos hoje, na tua opinião? Sim, eu diria que já está suplantando, por isso que todos os fabricantes já estão migrando para isso. Hoje o disco ele gera limitações para as aplicações, ele é lento, ele dissipa muito calor, consome muita energia elétrica e ele acaba ao longo do tempo sendo mais caro e limita a capacidade de entrega das aplicações. Então hoje você tem até, por exemplo, a SAP está lançando lá já uma geração nova do produto dela, que é o SAP HANA, que demanda que a infraestrutura dela seja baseada em flash para garantir a performance que precisa ser trabalhada. Outras aplicações, BI, VMware, VDI, são utilizados aí largamente em todas as empresas e a experiência do usuário acaba sendo muito prejudicada quando isso não está baseado numa solução flash. Muito bom, bom evento, boa palestra. Muito obrigado, Diego, muito obrigado pela oportunidade. Sempre uma satisfação conversar com o Eduardo Bosch, que é o gerente comercial da Qualitor, que está presente nos grandes eventos de TI, né? Nesses eventos de integração, de network, que é o caso do segundo CoffeeNet. Cumprimentos, Eduardo. Bom dia, cumprimentos, um prazer estar aqui hoje. Bom, me conta o que vocês da Qualitor vão apresentar aqui, que é essa empresa de sucesso. Nós vamos apresentar no tema de robotização, algo relacionado à gestão do atendimento, a importância de processos automatizados na gestão de atendimento. É possível hoje implementar uma série de passos que facilitam e agilizam o atendimento e aumentam a produtividade dos nossos clientes. Então, o foco hoje, o nosso gerente de desenvolvimento cloud vai apresentar isso para todos os participantes. Como é que aumenta a produtividade? Aumenta porque a gente trabalha no sentido de agilizar o atendimento. Nós colocamos robôs de autoatendimento, onde scripts com perguntas e respostas podem agilizar um atendente a facilitar o pronto atendimento. Então a gente trabalha com esse viés, com uma base de conhecimento dentro do Qualitor, para que o atendente o mais rápido possível ele consiga devolver a questão, a dúvida, a solicitação que o cliente está requisitando. Precisa ter interação humana ou não? Precisa, mas também é possível robotizar. Então, hoje a tendência de mercado é o uso de práticas de robotização e o Qualitor está preparado para isso também. Ou a interação humana numa outra fase que não, né, em determinado momento. Correto. Muitas vezes no processo de atendimento ocorre a necessidade de derivar esse atendimento para outras áreas de solução. E a importância de monitorar toda a produtividade do atendimento quando a camada de atendimento exige que as áreas de back-office tenham que auxiliar nesse processo. Vocês medem, né, a satisfação dos clientes, a Qualitor está aí há tanto tempo, conta para mim.
Sim, hoje é uma premissa, né, de todas as implementações do Qualitor ativar as pesquisas de satisfação, os controles de prazos, os tempos de retenção, então isso é muito importante monitorar sempre. Fica tudo ali. Fica tudo ali monitorado, geramos uma base de dados completa para fazer essa gestão. Muito bom, cumprimentos. Eu que agradeço a presença e muito obrigado. Bem, o Kleber Pessuto, que está aqui comigo, é gerente da Plimor, transportadora, logística, na área de TI, né? Enfim, a indústria está presente aqui, quer dizer, o transporte, a logística está presente aqui. Prazer te encontrar, Kleber. Prazer é meu, prazer estar aqui prestigiando esse evento. Conta para mim a experiência da Plimor que tu vais trazer para cá. A Plimor já vem nos últimos anos procurando investir em automação. Nós somos uma das primeiras empresas aqui do Sul a investir na automação da separação da carga através de equipamentos de sorterização. Nós temos já 3 plantas que nós investimos já nos últimos anos já nesse tipo de equipamento que ele visa justamente a automação do processo, né? Desde sempre vocês investem nisso, assim, há bastante tempo? Sim, sim. A empresa busca a otimização do processo, né? Quantos anos tem a Plimor? 45 anos. Empresa familiar? Exato. Qual geração? Na primeira para a segunda geração. Primeira para a segunda. Atuando em todo o país? Nos 3 estados, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pedacinho de Minas e na Argentina. Muito bom. Cumprimentos, Kleber. Da mesma forma. Muito obrigado.